Como é que uma simples árvore se transforma numa estrutura de engenharia projetada para durar décadas? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás da construção moderna em madeira. Essa citação diz tudo, né? A madeira é um material que a gente usa há milênios. Mas olha, não se deixe enganar. O jeito que a gente projeta com ela hoje em dia é pura ciência, é alta tecnologia. E é exatamente essa mistura do ancestral com o moderno que a gente vai explorar. Para a gente entender como tudo isso funciona na prática, vamos acompanhar um desafio bem real: o projeto de um pergolado de madeira para um hotel-fazenda. Objetivo: conseguir aquele visual rústico, mas com uma durabilidade que só a engenharia moderna pode garantir. Então, o desafio está bem claro. Como é que se garante que essa estrutura não seja só bonita, mas também forte o suficiente para aguentar sol, chuva, vento, ano após ano? É exatamente esse o problema que a engenharia vem para resolver. Bom, tudo começa com a decisão talvez mais importante de todas: a escolha da matéria-prima. Afinal de contas, o que realmente diferencia um tipo de madeira do outro na hora de fazer um projeto de engenharia? Basicamente, a gente pode dividir as madeiras em duas grandes famílias. Mas, cuidado, porque os nomes populares podem enganar. A diferença de verdade não está só se ela é mais dura ou mais mole ao toque. Está na estrutura das células, na velocidade de crescimento. E isso, para um engenheiro, muda completamente o jogo. E olha que interessante, não dá para pensar numa tora de madeira como uma coisa só, homogênea. Uma árvore tem uma anatomia complexa. E o que os engenheiros mais valorizam é o cerne, aquele miolo mais escuro e denso. É ele a verdadeira espinha dorsal da árvore. Essa aqui é uma daquelas escolhas que definem se o projeto vai dar certo ou não. O cerne é um núcleo forte, denso, a parte que realmente aguenta o tronco, que suporta as cargas. Já o alburno, que é mais vulnerável a fungos, a insetos, bom, ele é um ponto fraco que o engenheiro simplesmente não pode ignorar. E aqui está um dos grandes segredos da engenharia em madeira, a tal da anisotropia. O que isso quer dizer na prática? Que a madeira é incrivelmente forte quando a gente aplica uma força no mesmo sentido das fibras dela. Agora, se a força vem na direção contrária, ela é bem mais fraca. Entender essa diferença é absolutamente fundamental. Ok, material escolhido, agora o engenheiro começa a desenhar o esqueleto da estrutura. Vamos ver como essa ideia toma forma no projeto. Para o nosso pergolado, a base de tudo é o sistema de pórtico. É uma solução super elegante e muito eficiente. Basicamente, são colunas e vigas que criam um vão livre e resistem às forças. A analogia da porta é perfeita para visualizar como ele funciona. Tudo bem, agora a gente entra numa fase mais matemática. É hora de prever e calcular cada uma das forças que esse pergolado vai ter que enfrentar durante toda a sua vida útil. Essa frase aqui é a chave para entender como o engenheiro pensa. O projeto não é feito para um dia normal, com sol, sem vento, não. Ele é feito para o pior cenário que se possa imaginar. A gente combina todas as piores cargas possíveis para ter certeza que a estrutura vai aguentar o que vier. Então, o que entra nessa conta? Bom, primeiro, o óbvio, o peso da própria estrutura, que está sempre ali. Depois, as cargas de uso, que podem variar. Pessoas, móveis e, por fim, as cargas do ambiente, como o vento, que num pergolado, que é uma estrutura aberta, pode ser uma das forças mais críticas de todas. E essa tabela mostra exatamente como a mágica da segurança acontece. Repara só, os engenheiros não usam os valores brutos, os valores que eles esperam. Eles aplicam esses fatores de combinação, que são, na verdade, coeficientes de segurança. Ou seja, eles aumentam as cargas de propósito. É assim que se cria uma margem de segurança contra qualquer imprevisto. E aí, no final das contas, depois de combinar todas essas forças já com os fatores de segurança, a gente chega nesse número. A viga do pergolado precisa ser projetada para aguentar uma carga total de 5,23 kN por metro. É esse valor que vai guiar todo o resto do dimensionamento. Sabe aquela frase, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco? Pois é. Em estruturas é a mesma coisa. Agora a gente precisa focar na engenharia das juntas, das conexões entre as peças. Essa é a pergunta de $1 milhão no projeto de ligações. Não adianta nada ter uma viga super forte se a conexão dela com o pilar for o ponto fraco. As conexões precisam ser pensadas para transferir todas aquelas forças que a gente calculou e de forma segura. E aqui a gente vê duas soluções de engenharia bem diferentes, para dois problemas diferentes. Na ligação do pilar com a viga, a força é de compressão, de esmagamento.
Já no contraventamento, a ideia é outra. Os pregos funcionam como travas, impedindo que uma peça escorregue sobre a outra. Eles estão ali resistindo a uma força de cisalhamento. E agora, vamos ver o projeto final, o momento em que todos esses princípios de física, de ciência dos materiais, se juntam para criar a estrutura completa. Então, olha só que legal a jornada completa. A gente começou lá na biologia da árvore, escolhendo o cerne. Depois foi para o projeto do sistema estrutural, o pórtico. Aí calculamos as cargas pensando no pior dia possível e, por fim, projetamos as conexões para aguentar tudo isso. Cada etapa se baseia na anterior para chegar num resultado seguro e eficiente. No fim das contas, a grande mensagem é essa. A construção moderna em madeira vai muito, mas muito além da habilidade manual. É um campo super técnico que exige um conhecimento profundo de um monte de princípios científicos diferentes. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A gente viu que a madeira é um material renovável e que a aplicação dela hoje envolve tecnologia de ponta. Pensando nisso, será que a madeira não seria uma das chaves para a gente ter um futuro mais sustentável na construção civil?